Senhor, meu irmão ou minha irmã, por que as pessoas morrem antes da sua velhice? Vamos ver o que está escrito em Ezequiel capítulo 33, a partir do versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Então Deus está dizendo para o atalaia, para transmitir para a casa de Israel a mensagem de Deus. Mas quem é esse atalaia? É o pregador da palavra de Deus, que tem essa responsabilidade de levar a mensagem do Senhor para as pessoas. E a casa de Israel? Quem pertence à casa de Israel? As pessoas que já andam no caminho de Deus. São os crentes. Mas esta mensagem, ela está direcionada também para as pessoas que querem andar no caminho de Deus. E aí Deus diz assim: tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, dizendo para a atalaia: ouve as minhas mensagens e transmite para as pessoas que já andam nos caminhos, nos regulamentos, nos mandamentos de Deus. Deus está dizendo: prega para essas pessoas, avisa para essas pessoas para que andem nos meus conselhos. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Então Deus está dizendo que o atalaia ele tem esta responsabilidade de alertar as pessoas para o perigo da vida. Que essas pessoas andem nos caminhos de Deus e não desviem, nem para a direita nem para a esquerda, mas siga em frente, obedecendo às orientações de Deus. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então o atalaia, quando ele leva a palavra de Deus, orientando a casa de Israel para não cometer iniquidade, quer dizer, pecado, erros, quando o atalaia faz isto, ele está livrando a sua própria vida. Deus está conservando a vida deste atalaia, porque ele teve o compromisso de alertar as pessoas para andar no caminho reto, seguindo as orientações de Deus. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Vamos procurar entender. Veja só: tu, pois, filho do homem, está se referindo ao atalaia, dize à casa de Israel, dizer às pessoas que já andam no caminho de Deus: assim falais vós, fala você, atalaia, visto que as nossas prevaricações, quer dizer, as nossas falhas, quando nós buscamos os nossos próprios interesses e fazemos coisas contrárias à vontade de Deus, olha o que ele diz assim: nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Então nós desfalecemos no nosso pecado, nas nossas prevaricações. Então diz assim: como, pois, viveremos? Como nós que já vivemos no caminho de Deus, viveremos se nós estamos em pecado? Se nós estamos prevaricando, isto é, nós estamos defendendo nosso próprio interesse e deixando as orientações de Deus de lado. Pois
viveremos como viveremos? Complicado, né, meu irmão? Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos andar no caminho reto, que agrada a Deus, ou seja, cumprindo as orientações do Senhor. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do perverso, ou seja, aqueles que cometem erros, pecados, que vivem no caminho do pecado, e ele morre. Deus não tem prazer nisto, meu irmão ou minha irmã. E continuando, diz assim: mas em que o perverso se converta, quer dizer, o pecador que anda no caminho errado se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Então tem que se converter. O perverso, o pecador que anda no pecado, que anda, vamos dizer assim, cometendo, vamos dizer assim, erros graves contra o seu próximo, então essas pessoas têm que se converter verdadeiramente, andar nos caminhos de Deus. Continuando, veja só o que diz aqui no versículo 12: tu, pois, filho do homem, isso aqui é um alerta para o atalaia, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Então, meu irmão ou minha irmã, aquelas pessoas que andam corretamente nos caminhos de Deus, que fazem parte da casa de Israel, e que começam a transgredir, a cometer erros, pecados, quer dizer, anda em transgressão, olha o que é que diz assim: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Mesmo ele sendo justo, mas quando ele começa a transgredir, sair do caminho de Deus, das orientações do Senhor, aí o que acontece assim, Deus não livrará no dia da transgressão dele. A pessoa pode cometer, vamos dizer assim, vir no caminho de Deus sempre, temente a Deus, seguindo as suas orientações, mas no dia que ele transgredir, que ele cometer falhas, erros, Deus não perdoará. Olha o que diz assim, então, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Então, se ele cometeu erro, ele não está livre de receber punições. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então, meu irmão ou minha irmã, se a pessoa que anda no caminho da justiça e começar a pecar, pode cair em uma desgraça, pode sofrer consequências graves. Mas é uma pessoa justa. Era justa até o momento em que ela veio a cometer uma transgressão, um pecado contra o seu próximo. Então, ele era justo por muito tempo, mas a transgressão impediu dele ser livre, inclusive da morte. Vejamos o que está escrito aqui no versículo 13. Quando eu disser ao justo, quando Deus está dizendo assim, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, o próprio homem confia na sua justiça, praticar iniquidade, praticar pecados, erros, não me virão à memória todas as suas justiças. Então Deus não se lembra da justiça que antes ele praticava, porque ele passou a cometer erros, transgressões. Mas na sua iniquidade, quer dizer, nos seus erros que pratica, ele morrerá. Então ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado
e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se a pessoa que anda no caminho errado, tá? É uma pessoa iníqua, uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus e passa a viver no caminho de Deus, seguindo as orientações do Senhor, essa pessoa ela viverá por muito tempo, não terá sua vida abreviada, porque saiu do caminho errado e passou a seguir o caminho de Deus, as orientações de Deus. Olha o que é que diz aqui: certamente viverá, não morrerá. No 16 diz assim: de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então é isto, meu irmão ou minha irmã. Se você ou alguém que você conhece vive nos caminhos errados, peça essa pessoa para andar nos caminhos do Senhor, porque Deus não vai se lembrar das coisas erradas que ele praticou. Passa a se preocupar com ele quando ele tem aquele compromisso com Deus de andar segundo as orientações de Deus. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Meu irmão ou minha irmã, vamos ver o que está escrito aqui nesse versículo 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem. Então tem pessoas que dizem isto: não é reto o caminho do Senhor. Tem pessoas que dizem: não é reto o caminho de Deus. Por que Deus permite as pessoas morrerem? Então diz assim: mas o próprio caminho deles é que não é reto. Então, o próprio caminho dessa pessoa que questiona Deus, que acha que Deus está errado, então Deus está dizendo assim: o próprio caminho deles é que é errado, não é reto. Aquelas pessoas que questionam por que isso aconteceu com alguém, mas pessoas eram crente, um exemplo, era crente, andava no caminho de Deus e morreu. Mas o que foi que aquela pessoa cometeu? O que foi? Quais foram as transgressões? Então, quando a pessoa questiona, quando as pessoas questionam as coisas de Deus, as orientações de Deus, essa pessoa ela já está no caminho errado, que diz assim: mas o próprio caminho deles, dessas pessoas que questionam Deus, acha que Deus está errado, é que não é reto. Nós não devemos questionar as coisas de Deus, meu irmão ou minha irmã. Cabe a cada um de nós obedecer o que Deus diz ao atalaia, ou seja, aquilo que o pregador passa para as pessoas conforme a Bíblia Sagrada, conforme as mensagens de Deus. Então, essas pessoas não podem questionar aquilo que é transmitido pelos atalaia, ou seja, as orientações de Deus. Se as pessoas questionarem, dizer que Deus está errado, que não concorda, essa pessoa já anda no caminho errado, já está transgredindo. Então veja que está escrito aqui: desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela, na iniquidade. Então, as pessoas que antes eram crentes, andavam nos caminhos de Deus e passam a questionar Deus e passam a fazer coisas erradas, transgredindo a lei do Senhor, desobedecendo as orientações de Deus, essa pessoa poderá morrer antes da sua velhice. Olha o que é que diz aqui também: e convertendo-se
o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Glória a Deus. Olha, e convertendo-se o perverso, aquele que pratica perversidade na vida, quando ele se converte da sua perversidade e fazendo juízo, usando da razão e da justiça, por isso mesmo viverá. Então, se ele anda no caminho errado e passa a ver no caminho de Deus, se converte, ele viverá, meu irmão. Veja aqui no versículo, para finalizar, no versículo 20: todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Veja só o que Deus diz aqui. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Então Deus está dizendo que Ele vai julgar as pessoas segundo o caminho de cada um, segundo o que cada um pratica. Então Deus julga pelas atitudes, vamos dizer assim, Deus julga as pessoas pelas suas ações. Então julga cada um conforme os seus caminhos, conforme as suas atitudes, os seus comportamentos. Entendeu? Então, meu irmão ou minha irmã, nós que buscamos estar na presença de Deus, nunca desvie da presença do Senhor. E aqueles que andam no caminho errado, passam a se converter e viva nos caminhos de Deus, para que seus dias sejam prolongados e não venha morrer antes da sua velhice. Pois bem, meu irmão ou minha irmã, esta palavra que Deus nos deu foi para nos dizer o porquê das pessoas vêm a morrer antes da sua velhice, por não andar nos caminhos do Senhor. Meu irmão ou minha irmã, esta foi a palavra que Deus nos deu para hoje, para uma reflexão sobre os nossos comportamentos, para que tenhamos os nossos dias prolongados, é andar nos caminhos de Deus. Coloque a mão no seu coração e vamos agradecer a Deus por esta palavra de orientação. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, glorioso Deus, poderoso Deus de Israel, ó Deus que criou o céu e a terra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, palavra edificadora, que nos orienta, meu Deus, para que tenhamos dias prolongados e que, meu Deus, o Senhor venha, meu Deus, abençoar todos aqueles que já andam nos teus caminhos, Senhor, e tocar no coração daqueles que ainda precisam se converter. Que Deus abençoe a você, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no nosso canal e faça parte da comunidade de Abraão. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.